acho a experiência também, vocês têm vários alunos têm animais de estimação e tem pets e tem gatos em casa, né? E acabam estudando também muito sobre manejo, sobre liberdades, sobre alimentação. Então, tem vários alunos que conhecem bastante da área, né? Então, se vocês puderem ajudar nessa aula hoje como forma de contribuir, vai ser bem-vindo, tá? Então, ajudem, perguntem, contribuam, que a ideia é nós fazer uma discussão bem legal hoje, tá? Estão enxergando a minha tela, hein? Sim. Compartilhou? Compartilhou? Então tá, joia. Deixa eu só baixar meu volume aqui. Estão me escutando bem? Tudo certo? Sim. Então tá. Bem-estar de cães e gatos, então, como a gente falou. A gente tem os animais, principalmente animais de estimação, presentes há muito tempo, né? Quando a gente fala em companhia, o cão, a gente já tem, na história, a gente já vê o cão como forma de companhia, né? Aproximadamente 12 mil anos, esses cães começaram já a ser domesticados e com isso viraram companheiros do homem e melhor amigo do homem, né? Atuando como forma de proteção também, né? Ajudando como forma de companhia também, né? Até como forma de aquecimento, de agasalho, esses animais serviam, né? Como estando junto com o ser humano, né? Tá? Então a gente vê muita participação dessa espécie animal quando a gente fala em cachorro há muito tempo já, e tanto que ele se tornou o melhor amigo do homem, né? Tá? Então ele começou já há mais tempo fazer essa parte de companhia já antes praticamente de todos os animais, né? Tá? E quando foi domesticado os primeiros cachorros, essa própria domesticação teve um fator bem importante no desenvolvimento da sociedade. Então a gente acabou aprendendo muito com os cães e os cães ajudaram muito a sociedade no seu desenvolvimento. Tá? Somente a partir do século XX, pessoal, né? Quando a gente fala em século XX, a gente começou a trazer os cães principalmente como parte da família, né? E hoje quem tem cães domésticos dentro de casa trata muito como se fosse uma pessoa da família, né? Não acho isso errado, né? Tá? Só que a gente tem que cuidar muito o bem-estar, né? Desse animal quando a gente coloca ele para dentro de casa, até porque a gente tira o animal de uma natureza que não é própria para dentro de casa e joga esse animal para um ambiente diferente do ambiente de qual a genética dele tem aptidão, vamos dizer assim, a qual os genes dele são. Então a gente tem uma mudança muito brusca em relação a isso aí, né? Então, por isso a gente tem que se preocupar muito em relação a condições desses animais que a gente acaba trazendo para dentro de casa. A Larissa fez uma colocação que ajuda muito no emocional das pessoas, sim. Os cães, até as psicólogas têm vários tratamentos que indicam a adoção ou comprar um animal de companhia, né? Até para pessoas que se sentem muito sozinhos, né? Eu acho isso muito bom. Só que a gente tem que pensar também em relação a cuidados desse pacientezinho que está servindo como companhia, né?
como forma da gente tratar bem ele também, né? Tá? Então, eu acho legal isso, eu acho muito bom, mas a gente vai demonstrar alguns números depois para frente que vocês vão até, para quem não viu a aula, vai acabar se surpreendendo, né? Então, sempre cuidar em relação, vocês têm que entender, principalmente de comportamento animal, né? Tá? Que a natureza do animal, ele é predador, né? E ele tem hábito de grupo. Então, o animal, ele é predador, ele tem hábito de grupo, né? Quando eles estão em grupos, eles têm uma organização social, eles têm o grupo dominante, eles têm grupo dominado, então a gente tem que cuidar muito isso aqui, porque quando a gente coloca um cão, um indivíduo só para dentro de casa, o grupo desse cão vai ser a família dos seres humanos, né? Então a gente vai ter que dar uma atenção em especial em relação a esse cão, né? Já o gato, ele já tem um comportamento totalmente diferente do canino, né? O gato, ele tem hábito mais solitário, né? Tá? O gato gosta mais de ficar sozinho, ele tem hábito de predador, né? Ele gosta muito de caçar, né? Tá? E natureza defensiva, então ele gosta de ficar observando o local dele, ele é muito de manter o seu território. Às vezes a gente tenta organizar e a gente vai falar muito isso na aula, depois na segunda parte da aula, a gente tenta fazer um local para o gato dentro de casa. Eu quero colocar a caminha dele aqui, eu quero botar o coxo d'água, o coxo de comida dele aqui, e o gato acaba não gostando, acaba indo para o outro lado, totalmente diferente do que você projetou, né? Porque o gato tem esse comportamento de ele procurar o seu território, né? Então a gente tem que tentar entender isso quando a gente joga um gato para dentro de casa e acabar adaptando o ambiente de casa para a aptidão do gato, né? Tá? Então, os animais da espécie felina, eles utilizam métodos visuais e vocais na tentativa de evitar confronto físico, né? Então, vocalização, o gato mia, né? Ele prefere não brigar, ele tenta não confrontar, mas ele mia, ele faz um miado mais estridente, um miado mais forte, né? Muda o jeito de olhar. Então, é bem importante isso aí. Alguma colocação, pessoal? Tudo certo? Sim? Estão escutando? Estão aí, que eu não enxergo vocês. Professor, em questão aos gatos, então eu acho que o meu não é gato, porque ele é totalmente dependente. Tipo, se eu saio de um lugar, ele mia, mia, mia até eu abrir a porta para ele vir junto comigo. O que aconteceu, Karine? Provavelmente tu fez uma adaptação dele em relação ao comportamento, né? Provavelmente tu começou com ele jovem, já isso, e tu mudou o comportamento dele. Mas tu vai ver algumas coisas que a gente vai falar depois na aula que ele vai ter gosto em fazer, né? Tá? Mas a maioria dos gatos, eles não se sentem tão sozinhos como se tu fosse deixar um cachorro sozinho. Se tu deixar ele sozinho, quando ele tá contigo, ele tá te enxergando, ele de repente vai miar, mas quando tu sair, deu um tempo, ele acostuma sozinho. Agora o cachorro já não, o cachorro ele sente muito, tem muito hábito, tem muito sentimento assim de o animal que gosta de andar mais em grupo, né? Deixa eu ver aqui, tem um chat. Professor, Oi? tem gatos que não são tão domesticados, né? Eles não são tão mansinhos. Isso é Sim. devido a alguma espécie, sei lá? Isso geralmente temperamento é genético. Famílias que têm temperamento mais selvagem, geralmente a sua progenie, né, seus descendentes têm comportamento mais selvagem, sim. É mais temperamento, né? E às vezes a forma de tratamento também, né?
Uma coisa é tu pegar um gatinho jovem e acostumar ele no ambiente, outra coisa é tu pegar um gato adulto e tentar que ele se acostume no mesmo ambiente, né? Sabendo que a gente sabe que o gato tem hábito caçador, né? Coloquei outra gatinha na cesta da minha gata, ela não dorme mais nela. Já lavei, já troquei de lugar, ela não volta mais para a cesta. O que acontece, né, Tassiane? O hábito do gato, ele tem hábito individual, né? Ele sentiu que ali não era mais para ele ficar, vai procurar outro local. A gente vai ver os locais que os gatos mais gostam, depois quando a gente vai falar nessa parte, tá? E aí a gente pode discutir bastante em relação a isso. Mais um chat aqui. Se tem mais de um cachorro em casa, tem um que se acha líder, porque a pincher da minha irmã briga em questão como primeiro vai. Sim, quando a gente fala em cachorro, a gente sempre vai ter dominância, né? Em relação à hierarquia, né? Tá? Então sempre a gente vai ter como se eles estivessem convivendo em grupos, né? Um vai respeitar o outro, né? Tá? Tenho duas gatas, as duas são muito diferentes, uma é super carinhosa e a outra então, às vezes a raça influencia um pouco, sim. A gente tem raças que são de origem mais calma, né, que acabam acostumando mais e se adaptando mais, e tem raças que são mais selvagens, né. Isso a raça influencia, sim, e a questão de criação também, às vezes, né, o método de criação também influencia bastante nisso aí. Então, a gente continuando aqui, ó, o que a gente fez nos últimos 25 anos? Então, a gente falou ali no início do século XX, né? Tá? Veterinários estão enxergando mais problemas de comportamento, né? Tá? Que os animais não tinham. Por que vocês acham que os animais começaram a ter hábitos de mudança de comportamento? Vamos lá, vamos falar um pouquinho? Hoje eu vou chamar vocês para falar. Quem fez o trabalho de etograma, avaliou comportamento. Porque foram domesticados. Quem concorda, quem discorda? A Bruna concorda. Para avaliar se eles têm aqueles... como que é o nome? Lá, se eles estão bem, os... Esqueci. As 5 liberdades? Ah, 5 liberdades, isso mesmo. Eu concordo em partes, Emanuele, que botou aqui porque foram domesticados. Porque qualquer animal domesticado, se não sair da sua rotina, quando a gente falar em animal doméstico, é considerado animal doméstico um animal que tem a capacidade de se reproduzir em cativeiro, né? E eu acredito que a gente tem tido mais problemas de comportamentos basicamente por interferência do ser humano nos animais, tá? Eu não estou dizendo que vocês tratam mal seus animaizinhos de estimação, e não quero jamais falar isso, eu sei que vocês não tratam, mas o que vocês fizeram em relação a esses animaizinhos aqui, quem botou ele para dentro de casa? Tirou o animal que tem hábito selvagem lá na sua origem, né, e a família dele é de origem selvagem, e jogou ele para um ambiente caseiro. Aí o animal que tem hábito de caçar, de correr, de repente ele não tem um ambiente tão bom assim numa sala, às vezes ele vai morder um sofá, então as pessoas acabam
interferindo principalmente no hábito desse animal. E aí essa mudança nesse hábito, né, tá? Refletiu no quê? Nesse cachorrinho, nesse gatinho, mudança de rotina que ele tem também, que a fisiologia dele é de ter esse hábito mais selvagem. Então a gente acabou interferindo nisso aí. Então a gente tem tido muitos problemas comportamentais. E se vocês lembram lá do etograma, se eu tiver estresse no animal que tenha problema comportamental, eu vou desenvolver geralmente comportamentos de estereotipagem, né? Então, esses animais vão acabar desenvolvendo alguns vícios em relação só pela mudança deles não conseguir fazer o seu hábito normal, como se ele tivesse solto, né, na natureza, né? Tá? Então, a gente tem proprietários que não sabem qual que é o comportamento animal. Tá? Quem tem cachorro tem que sair com ele passear, né? Tem que sair com ele para ele ver outro animal, para ele conviver em grupo, não pode ficar só dentro de casa. Tem gente que Deus o livre um cachorro sujar as patinhas, né? Que trabalha com cachorro como se fosse uma pessoa da família. Não sou contra isso, mas o animal precisa da natureza também, né? Tá? Então, ele pode sujar as patinhas, ele pode se rolar na terra, depois dar um banho, depois com cuidado, né? De forma ideal, né? Para manter essa natureza desse animal, né? Tá? Então, a gente tem comportamentos de cães e gatos que a gente tem que respeitar. E isso a gente vai ter que ensinar esses proprietários que acabam mudando a rotina desses animais a respeitar, né? Que vocês viram, muito foi avaliado no etograma que vocês fizeram. Alguma colocação? Não? Então, agora a gente vai falar sobre agressividade e bem-estar animal. E esse tema é muito importante porque a agressividade, às vezes, ela é fisiológica, ela é normal de um animal como forma de defesa, né? Tá? Deixa eu ver aqui, alguém falou. Prof, é normal os animais emitirem a pessoa? Sim, é normal, Isabelle, porque pelo convívio o animal acaba tendo uma rotina em relação ao que o dono tem a personalidade faz parte de uma rotina, né? O animal acaba acostumando com aquela personalidade em relação à rotina, né? E o animal acaba tendo esse mesmo hábito, sim. Então, voltando aqui, a minha não sai com ela na rua porque ela avança nos outros, tá? Então, Tainá, mas de repente se tu tivesse acostumado ela desde novinha a sair com ela na rua, será que ela teria esse comportamento de avançar nos outros? Eu sempre, desde pequenininha, eu saía com ela e ela se botava nos outros. Daí eu fiquei com medo de tirar ela de trás ali de casa, né? Não é muito social. Mas com que idade tu começou a sair com ela? Uns 4 aninhos ali. Quando ela tinha todas as vacinas, eu já saía com ela e ela não sabe andar na rua. 4 anos ou 4 meses? Quando ela tinha todas as vacinas, eu tentei sair com ela, né? E ela ficava louca. Fica louca. Uhum. Ela se bota nos outros e eu fiquei com medo de sair com ela. É questão de sociabilidade, ela precisa conviver também, né? Então, depende muito eu acho que é mais hábito de... Eu saía com a minha outra cachorra para ver se ela se adaptava, né? Não vai. Uhum. Ela Que raça ela é? Ela não tem raça certa, ela é maltês com lhasa. Uhum. Não dá para definir bem certinho. O maltês ele tem um hábito mais de temperamento mais forte, né? Às vezes teria que acostumar, né? É questão do costume. Então, se o dono for uma pessoa estressada, o animal será, sim, temperamento a gente acaba acostumando, né?
e a gente às vezes nem nota o que a gente faz quando a gente está estressado, e o animal sente isso aí e acaba transmitindo sim, tá? Então a gente estava falando da agressividade, né? A agressividade ela é mais do que um comportamento, né? Onde a gente tem os mamíferos vão ser vulneráveis, né? Tá? E que está dizendo aqui, ó, Tainá, é o meio social que o animal vive, né? Então se tu acostumar esse animal desde jovem com outros animais, acostumar a sair, acostumar que esse animal tenha convívio com outros animais, ele até pode ser agressivo, mas ele vai acostumar, vai saber, ele gosta de passear e gosta de sair, né? Então ele vai ficar menos agressivo. Lógico, quando a gente tem ambientes onde o animal precisa ser agressivo para defender o seu território, aí o comportamento agressivo vai fazer parte da sua sobrevivência. Então o cachorro ele é extremamente territorialista, né? Então, geralmente, se vocês pegar cachorros brabos que estão no seu território, se eles saírem para fora do seu território, eles mudam muito o seu comportamento agressivo e acabam ficando mansos, né? Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa. Eu tenho uma maltese e tenho que cuidar porque ela acha que todo cachorro é manso e quer brincar. Isso tem que cuidar também, porque às vezes quando a gente sai com um animal, pode ter animal que não gosta, até conhecer o outro animal pode não gostar muito e acaba agredindo o outro animal, né? Acaba brigando com o outro animal. Então tem que cuidar muito disso aí quando sair também. E aí a gente está dizendo aqui, ó, mensurações de comportamento tem grande valor na avaliação do bem-estar. E vocês sabem isso aqui porque vocês trabalharam com mensuração do comportamento lá quando vocês fizeram o etograma de vocês, né? Tá? Então, mensurações de comportamento, se vocês vê determinado comportamento anormal, é provavelmente porque esse animal não está passando por por um bem-estar, né? Tá? E parâmetros fisiológicos ou mensurações fisiológicas também servem para medir bem-estar, né? Animal com bem-estar pobre ou bem-estar ruim, geralmente ele está mais estressado, e quando vocês forem avaliar frequência cardíaca, ela vai estar de forma aumentada, né? Tá? E a atividade da glândula adrenal, né? Que vai liberar o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol, né? Vai estar aumentada também, tá? E com isso a gente vai ter resposta imunológica baixa, né? Então todo estresse vai gerar geralmente aumento de frequência cardíaca, aumento de cortisol e diminuição de resposta imunológica. E o animal, quando tiver falha de bem-estar, praticamente vai estar vulnerável a determinadas doenças, né? Porque em relação à sua imunidade baixa. Alguma dúvida? Não? A agressão, então, em animais de companhia tem implicações com o bem-estar, né? Então, animais agressivos geralmente são animais que têm um bem-estar não satisfatório, né? Tá? Por isso que a gente tem que cuidar muito do comportamento. O comportamento faz parte do bem-estar. Lembra das estereotipias que a gente falou? O animal começa a se automutilar, começa a comer o rabo, começa a se morder, começa a se lamber demais, né? É tudo comportamento de estereotipia, né? Tá? Então, comportamentos agressivos podem indicar que o indivíduo encontra-se em bem-estar ruim, né? Então, a gente tem que cuidar muito em relação a isso, né? Tá? Porque o animal vai demonstrar como forma comportamental. O animal não fala, então ele vai demonstrar como forma comportamental quando ele está manifestando alguma forma de ausência de bem-estar.
Passar para frente aqui. Só ver que alguém falou alguma coisa. Eu saía com a minha cadeirinha desde pequena. Na medida que ela foi crescendo, eu não podia mais sair na rua porque ela fazia escândalo quando um cachorro ou um humano chegava perto. Louca, quando vê um cachorro perto, sabe que a gente anda. Parece que a gente anda. Às vezes tem animais que têm medo, né? Até pelo próprio ambiente, que eles vão para dentro de casa, eles param de ter contato com animais fora. E aí eles acabam mudando essa rotina quando tu sai passear, né? E o que acontece? A gente precisa de uma rotina seguida de passeio, porque se a gente acaba deixando esse animal muito dentro de casa, acontece isso aí. Ele acaba não tendo essa rotina de sair, e quando ele sai, ele acaba tendo medo do ambiente que ele está. Ele faz isso aí porque pela própria defesa dele em relação ao ambiente que ele está, né? Tá? Então, isso aqui todo mundo sabe, né? Posturas e sinais de agressividade, né? Quando o animal está pronto para atacar, né? Piloereção seria o animal acaba arrepiando seus pelos, né? Mostra dente, né? Vocaliza a coa ou mia mais forte, né? Geralmente eles olham de frente, encara de frente, né? Tá? As orelhas ficam eretas ou achatadas, né? A cauda pode ficar elevada e esse animal fica como se fosse encarando outro animal, né? Isso é um sinal de agressividade em relação aos pequenos animais. Gatos também são bem agressivos, gatos que são bravos, gatos mais menos domesticados, eles são bem agressivos também, tá? E aqui é um ponto importante que eu quero falar para vocês, ó. O pessoal fala em raças agressivas, pessoal. Não existem raças agressivas, tá? Não existem raças agressivas e não venham me dizer que existem raças agressivas. Existem raças que criaram má fama. E existem pessoas que criam muito mal essas raças e parece que pessoa que gosta de ter um cachorro bravo acaba pegando essas raças para criar, né? Tá? Então, o que deixa uma raça brava, pessoal? Olha só, entorno social, vínculo com pessoa, tá? Estado sanitário, comportamento aprendido, tá? Então, se eu pegar um Rottweiler e jogar ele lá no fundo do quintal de casa e não ter contato com nenhuma pessoa, lógico que ele vai ver uma pessoa e vai querer avançar. Se eu pegar um Doberman e ficar ensinando ele que ele tenha que avançar, ficar atiçando ele que ele tenha que avançar, fazer um comportamento de um animal, treinar ele para avançar. Lógico que ele vai ser bravo, né? Estado sanitário, se eu tratar mal meu cachorro, tratar mal, deixar esse animal com doença, ele vai estar mais estressado, vai ter menos bem-estar animal. Lógico que ele vai ser mais bravo, né? Tá? Então, tudo isso gerou uma polêmica, esses animais acabaram ficando com má fama, tá? E quem já trabalhou com pequenos animais sabe que um pitbull é um cachorro muito carinhoso. Quem já teve pitbull, nossa, é uma raça fantástica. Só que o pessoal faz má fama desses animais e acabam com isso fazendo que aconteça muito fake em relação a isso, né? Tá? A minha também era um amor, depois a minha outra cadela brigou com ela, acabou tirando o olho dela fora, não dá para ninguém encostar nela que ela fica louca. A Laiana colocou um comentário aqui, né? Pessoal, vamos falar, em vez de botar os comentários no bate-papo, vamos falar que daí fica melhor, que senão eu fico só eu lendo e vocês ficam botando aqui. O que acontece, Laiana?
ela ficou com estresse em relação a isso, né? Ficou com medo, né? Tá? E ela faz isso como autodefesa, né? A Isabelle pergunta em relação a transtornos compulsivos em cães. Então, depende do transtorno que tu diz, né? Em relação à agressividade, é mais em relação de manejo mesmo. Se tu pegar um cachorro que foi criado para ser agressivo, tu não vai mudar mais esse cachorro, né? Tá? Então, é um trabalho que tem que começar lá de novinho, né? Para socializar ele mesmo, né? Tá? O pitbull, quando ocorre um ataque, ainda é visto como cão agressivo sem conhecer a raça. Ocorre bastante fake. Sim, é o que eu falei antes, né, Larissa? A gente tem relação muito fake em relação a essas raças. Todas essas raças que está citando aqui são animais muito legais, muito dóceis para trabalhar. Lógico, se vocês não socializarem eles, não tiverem pessoas com vínculo ao animal, só enxerga o dono, ele não vai avançar no dono no momento que ele vê uma pessoa diferente. Professor, Oi, pode falar. por que então o Chow Chow, que é uma outra raça, ouvi da boca de alguns veterinários que é uma raça mais agressiva tanto com o dono? Por quê? Nesse caso, seria isso ou não também? Manejo, Tassi. Eu trabalhei com Chow Chow que são muito mansos. E trabalhei com Chow Chow que não tinha com quem lidasse. Só que geralmente, onde que o pessoal tem Chow Chow? No fundo de casa, não traz para passeio, não traz nada. Quando vai trazer para veterinário, tem que vir com focinheira, tem que vir. Ou se o veterinário vai na casa do Chow Chow, já entra no ambiente dele. Então, é muito manejo, né? É característica baseada na forma como foi criado, né? Tá? Como se vocês fossem criar uma criança, se vocês criarem ela longe de todo mundo, quando essa criança sair na rua, ela não vai saber nem o que fazer, ela não vai saber nem para que lado ela vai saber sair, porque ela nunca saiu na rua. Quando ela entrar numa festa que tiver 100 pessoas e ela nunca conversou com ninguém, o que vai acontecer? Ela não vai conversar, ela vai ficar no canto dela lá isolada. Isso, o pequeno animal é a mesma forma. Imagina, vocês têm um animal que tem convivência que é genético dele andar em grupo. Aí vocês têm um animal só e criam no pátio de casa e não botam um convívio com ninguém. Isso aí vai dar agressividade quando esse animal vai entrar no convívio com alguém como forma de autodefesa desse animal. Ele não sabe o que ele vai fazer. Então ele vai agredir porque ele não vai morder porque ele é malvado. Ele vai, de repente, morder como forma de autodefesa, né? Então, tudo isso tem que tentar... Professor, Oi, Larissa. já estava conversando com um homem, né? Sobre a raça Pitbull, porque tinha acontecido um ataque, né? Daí tava passando na TV e tal. E daí o cara tava teimando comigo porque a raça era agressiva. E eu, tipo, fiquei assim, será que eu vou começar a discutir em relação a isso ou eu fico quieta, né? Porque a gente vê que eles estão errados, mas eles não admitem, né? Uhum. Porque isso vai passando, e ninguém sabe como eles são, né? Tem tantos vídeos no Facebook, e por tudo, da maneira carinhosa que eles são, as pessoas ainda não vê. Só aparece o Pitbull por causa que ele tem tamanho e o pessoal cria ele com um animal mais musculoso, um animal mais forte, e de repente eles só mostram a parte ruim do Pitbull, né? Mas se tu criar um pincher, mal criado, ele vai se tornar agressivo. Por que o pincher não aparece? Porque ele é um animal pequenininho, né? Ele é um animal que não tem tanta força. Então é muito da criação. Qualquer raça pode virar agressiva, né? Então a gente tem que ter manejo de forma de socializar esses animais para eles não se tornar agressivos, né? Depois que estão adultos já, e é muito rápido isso, se a gente pegar pequenos animais, eles vão estar pequenas raças de pequeno porte, eles vão estar adultos geralmente com 6 meses, tá? Raças maiores, eles vão estar adultos geralmente a partir de 1 ano. Depois que ficar adulto, não adianta querer fazer trabalho em cima disso. O animal já está adulto, né? Ele já tem as suas manias, ele já... Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Deixa eu passar para a próxima aqui. As raças mais conhecidas pela característica de guarda, né, pessoal, tá? Que são essas raças grandes que
que a gente viu, né, eles possuem maior possessividade, territorialidade e dominância. Isso é fisiológico porque são animais maiores, né? Tá? Então a gente tem, ó, características de territorialidade, de força combinada com tamanho, né? Tamanho e força do cão. É o que a gente falou antes. Ah, se tiver um pincher que for bravo, ninguém dá bola. Agora tem um pitbull, um fila que é bravo, tu tem que cuidar, porque a mordida é mais forte, a boca é maior, né? Então, tudo isso, né, pode se tornar um risco. Mas quem faz esse risco, pessoal? É o ser humano que pegou um animal lá e jogou num canil. E deixou esse animal lá no canil, né? E que a gente entende se esse animal tá fechado ali, que ele entende? Ah, se chegar alguém aqui, que é meu lugar aqui, eu vou agredir, né? Tá? Então, a gente precisa socializar, né? E tratar esse animal desde filhote. É o que eu estou batendo com vocês, tá? Esse animal tem que conhecer pessoas desde filhote, esse animal tem que sair passear, esse animal tem que ter 5 liberdades para não chegar na fase adulta e acontecer alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Tem 2 comentários aqui. Da Bruna. A Bruna falou que tá sem microfone, que ela tem um amigo que tem 3 pitbulls e ele tem uma irmãzinha pequena, ele coloca a mão dentro da boca dele, eles não fazem nada. Se ela chora, eles são os primeiros a aparecer. Então, acho que a gente, como futuros veterinários, falar que não tem raça violenta e é tudo conforme o animal é criado. Excelente. É o que eu estou falando para vocês agora e a gente tem que tirar essa ideia da cabeça que existe raça braba, existe raça agressiva, existe raça que tem maior tendência a ficar agressiva sim, dependendo muito do seu tamanho, da sua força e principalmente da criação, tá? Então, se eu quero um cachorro brabo, eu quero um cachorro e criar como eu tenho muitas pessoas que criam, lógico que vai ser brabo, né? E é esses que vão aparecer nas fake, né? Agora, tu pegar um cachorro que é mansinho, que anda com criança, assim, dificilmente o pessoal mostra nas redes sociais, né? E aí a gente tem o problema da mídia, né? Tá? Quem faz todo o problema é a mídia, né? Onde a gente tem pessoas que não entendem de fisiologia dos animais, né? Tá? Olha só essa foto, que coisa mais linda, pessoal. Tá? 2 pitbull, uma nenezinha mamando ali e os cachorros dormindo, né? Isso aqui é uma realidade, pessoal. Por que esses animais estão assim? Porque eles foram socializados, eles conhecem pessoas, eles foram criados sem maldade, eles foram criados num ambiente que as pessoas não representavam perigo para eles, né? Tá? E se tornaram animais muito sociáveis e muito dóceis, né, pessoal? Tá? Vamos ver aqui. Alguém falou? Não. Não, achei que tinha vindo um chat. A Bruna falou. Acho que ficou junto com o texto. Ah, tá. Eu acho um absurdo quando um cachorro ataca alguém e mata o cachorro. Não sei qual a sua opinião a respeito. Eu também acho um absurdo. A gente tem que ver em relação por que esse animal atacou, ver se tem condições, de repente, de domesticar esse animal, que tem alguns animais que, lógico, não deixam nem se domesticar, né? Então, seria várias avaliações. Eu acho que teria que ter um comitê de veterinários, de botar as associações juntos, né, para ver se a gente consegue fazer isso aí. Não acho totalmente errado matar um animal se ele não está oferecendo perigo ali. Ele agrediu, ele machucou uma pessoa, provavelmente ele fez isso como forma de autodefesa dele, né? Então, muito é que a gente estava falando isso aí, o animal tem sua forma de autodefesa, né?
tá? A Larissa comentou agora que tem animais destinados à briga, como rinhas, sim, existe, a gente tem que denunciar. Se a gente souber em relação a rinhas de animais, tem que denunciar, é totalmente proibido, isso dá cadeia, né, tá? E a gente não pode jamais estimular a rinha, né? Se o veterinário estiver envolvido em rinha, vai perder registro no CRMV, tá? Então, isso vocês têm que ajudar, tá? Então, a gente estava falando da ideia das raças, né, que representavam um perigo para as pessoas, né, pessoal, tá? E eles fazem geralmente fakes exagerados, né, descrições exageradas, que, como, por exemplo, queriam proibir raças, né, tá? Como o Pitbull, que seria um membro, né, um monstro, desculpa, né, tá? E refletem hostilidade sobre esses animais, tá, pessoal? A raça foi criada, a raça, como as outras raças mais agressivas, tem muito a ver com o método de criação desses animais. Mandar adestrar pode ajudar esse animal a socializar com os outros? Qual a melhor idade para mandar adestrar? Então, Tainá, depois que passou as vacinas, já é o ideal mandar adestrar. A gente faz ali vacina com 45 dias, geralmente 50 dias, mais 3 de 21 dias, de 30 dias, mais 60 dias. 4 meses tu já deve mandar adestrar esse animal, 4, 5 meses, quando quer adestrar. O adestramento é muito bom, tá? Socializa, ensina comandos, né? Geralmente os adestradores saem na rua, têm contato com pessoas, então é muito bom. O adestramento é uma forma, assim, de socialização. Que coisa não está passando. Professor? Diga. Mas, tipo, esse negócio que a Bruna tinha falado ali de quando o cachorro machuca e matam, tipo, isso é legal? Realmente, tipo, pode matar se o cachorro fizer alguma coisa, tipo, pra pessoa é legal poder matar, tipo, eutanasiar o animal? Então, a gente não tem lei contra, infelizmente, a gente não tem lei contra a eutanásia, né? É o que a gente falou na aula, né? Não tem proibição em relação à eutanásia. Se um veterinário quiser chegar a eutanasiar, é questão de ética de veterinário, né? A gente não tem crime em relação à eutanásia animal. A eutanásia, ela é legal contra os animais por via jurídica, né? Então, a gente não tem, como que a gente diz, poder para julgar uma pessoa que faz isso aí via legal, né? Eu sou contra, mas a gente não consegue também ganhar tudo, né? Sim. Tá? Olha só, leis que proíbam posse baseadas em raças que desempenham algum tipo de comportamento não são adequadas, pois generalizam e prejudicam muitos animais que não apresentam nenhum vício à população. Tá? Então, o que acontece? Estavam querendo criminalizar muitas raças, né? Tá? Mas deviam criminalizar quem? Criminalizar os proprietários que criavam essas raças, né? Porque às vezes tu vai deixar um animal, que a gente tava falando agora, eutanasiar um animal que é querido, um animal que não faz mal por ser da raça Pitbull, um animal que não vai demonstrar nenhum vício ou nenhum perigo para a população, né? Então tem que ter muita cautela em relação a isso. A cane corso, eu não sei te responder essa pergunta, Isabelle. Eu não sabia que a raça teria, eu não sabia que tinha que ter autorização deve ser alguma lei em relação aos caninos que produzem esses animais. Não sabia que. E será que é real isso aí? Ou será que é fake? Vai saber, né? Eu teria que ver nas normas da sinofilia, né, dos canis, né, para ver se é real isso aí, se a gente tem legalidade em relação a isso. Pois é, um cachorro importado da Itália
Tá, mas e se ele está no Brasil, se tem canil no Brasil vendendo ele, ou será que precisa de autorização? Não sei te responder essa pergunta. Não sei nem qual tipo de autorização que precisa, né? Tá? E aí a gente estava falando em agressão, e a gente tem as agressões normais, né? E os cachorros gostam muito de agressão predatória quando eles estão vendo presas em movimento. Isso aqui é fisiológico, e quando vocês verem cachorro avançando em pneu de carro e avançando em pneu de moto, ou avançando num animal correndo, uma galinha, pessoal, não é porque o cachorro é bravo, é porque ele é predador. É porque é fisiológico dele ser predador, né? Tá? É instinto do animal ser predador, né? Tá? Não é agressividade. A gente tem origem lá no hipotálamo, né? Lá no hipotálamo a gente tem lá a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? A gente tem um sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que libera acetilcolina, e se a gente liberar acetilcolina, a gente vai liberar mais adrenalina, a gente consegue aumentar a nossa neurotransmissão, a gente aumenta a frequência cardíaca e a gente acaba aumentando a transmissão em relação a estímulos nervosos, né? Então, esse tipo de agressividade dos animais são normais. A gente não pode, geralmente, querer bater num animal porque ele vai sair correndo atrás de um carro, atrás de uma moto, ou atrás de uma presa, de uma galinha, de um gato, sei lá, de qualquer coisa em movimento. A gente tem que tentar domesticar esse animal de forma que ele entenda que aquilo ali é normal e que ele não deve fazer isso ali, né? Tem muitas pessoas que surram, não é por aí. Isso é comportamento fisiológico do animal. A agressão afetiva, então aqui é outro tipo de agressão que a gente tem muito comum em animais, principalmente animais que vivem dentro de casa, né? 2 ou 3 animais, né? Tá? Quando a gente tem o que? Geralmente também sistema nervoso autônomo envolvido, né? Tá? Neurotransmissores colinérgicos, catecolaminérgicos, né? GABA ou serotoninérgico. Isso aqui vocês vão aprender em fisiologia do sistema nervoso central, tá? Vocês não precisam entender isso aqui, até porque a gente ia ficar falando uma aula inteira sobre receptores de neurotransmissores, né? Sistema de neurotransmissores. A professora Georgia vai provavelmente explicar para vocês no semestre que vem, acho que é no segundo semestre, né? Tá? Onde que a gente tem essa agressão afetiva, geralmente associada quando a gente tem linguagem corporal do animal com alteração de humor, né? Então, a gente tem alguns animais que têm esse comportamento agressivo, principalmente por medo, pessoal, tá? Então, a gente tem animais que têm medo e acabam se tornando agressivos, principalmente por medo, tá? Eu tenho uma pequinês que ela é muito agressiva porque ela tem medo das pessoas. Então, ela acaba sendo agressiva porque ela tem essa agressão que a gente chama de agressão afetiva. No momento que ela se acostuma com o ambiente, que ela perdeu esse medo, ela não agride mais ninguém. Mas se tu chegar com ela num ambiente diferente, uma pessoa vai passar a mão nela, ela é agressiva. No momento que essa pessoa já conversou, já se acostumou, ela vai ficar sendo bem mansinha. Então, isso chama agressão afetiva. A gente tem neurotransmissores, principalmente autônomos, envolvidos, né, pessoal? Tá? E essa situação atua de forma negativa para o bem-estar animal, porque esse animal que tem essa agressão por medo, pessoal, essa agressão afetiva por medo, geralmente ele está estressado porque ele tem muito medo, ele acaba liberando cortisol em excesso e acaba tendo mais risco de doenças, tá? Então, essa é uma das formas de agressividade. Algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo?
E aí agora a gente vai entrar no antropomorfismo, tá? Esse terminho difícil que algumas pessoas não devem ter escutado falar ainda, tá? Onde a gente tem o que como significado de antropomorfismo, tá? Olha só, aplicação de algum domínio da realidade social, biológica, física da linguagem ou conceitos próprios do homem, inclusive seu comportamento ao animal. O que está querendo dizer aqui? Que a gente está influenciando esse animal de forma como a gente vive. A gente está trazendo esse animal, antropomorfismo, nada mais nada menos que a gente tirar esse animal do ambiente da natureza dele e começar a jogar conceitos nossos para ele. Eu tenho que fazer esse animal dormir tal hora. Mas o cachorro não gosta de dormir de noite. Tem cachorros que não têm hábito de dormir de noite. Mas ele vai dormir da hora que eu for dormir. Então a gente acaba aplicando domínios e mudando socialmente esses animais, tanto em forma física ou fazendo linguagens, né? Tá? Fazendo alterações nesse animal. Isso chama antropomorfismo, né? Tá? E o animal doméstico, quando ele se deixa domesticar, ele vai ser influenciado, tá? Ele vai ser influenciado, né? Só que essa influência vai afetar muito a sua saúde, seu comportamento, tá? E acaba o que acontecendo uma dependência, tá? Desse animal em relação ao homem. Ele acaba se tornando um ser dependendo do homem, né? Tá? Então a gente tem interferência em relacionamentos familiares e pessoais, tá? Então, tudo isso a gente tem que cuidar quando a gente tiver um animal de estimação, né? E isso chama antropomorfismo, essa influência que a gente tem em relação da nossa vida, da nossa convivência, em relação ao hábito do animal, né? Então, isso aqui a gente vê muito, né, pessoal, tá? Quando a gente tem domesticação de cães e gatos, várias pessoas fizeram esses animais a consumir dietas similares a seus proprietários. Tá? Isso a gente vê muito, pessoal. É muito comum o ser humano comer e o cachorro e o gato lá comer as sobras, né? Tá? E aconteceu já isso lá nos primórdios, quando a gente falou lá que o homem domesticou o cachorro, né? O homem se alimentava e jogava as sobras para esses animais, né? Esse hábito de antropomorfismo, fazer isso aí, antes quando o cachorro só caçava, ele caçava e comia, tinha o que? Carne para ele comer. Quando a gente trouxe o animal para o nosso convívio doméstico, a gente mudou toda essa alimentação. E com isso começou a gerar problemas de saúde, né? Tá? Muito comum com doenças de seres humanos, doenças cardíacas, alguns cachorros obesos, né? Diabetes que não existiam, né? Em cães, né? Doenças hepáticas, doenças renais, muitos cânceres, né? Tá? Que não existiam, que o cachorro não tinha, e acabou aparecendo essas doenças nos animais em relação a isso, né? Tá? Agora o pessoal já mudou muito em relação ao hábito, principalmente que tinham antigamente de dar polenta para o cachorro, né, pessoal? Tá? Polenta é um alimento totalmente errado de se fornecer para cães. Quando a gente pegar a base da polenta, ela é milho. Tá? Milho é um alimento que tem muito fósforo. Tá? Se eu der só fósforo, eu tenho uma relação de cálcio e fósforo que eu tenho que fornecer para os animais. A gente tem uma relação de cálcio e fósforo e o animal também precisa de uma relação de cálcio e fósforo. Quando ele precisa de uma relação de 2:1, geralmente, de cálcio, entre cálcio e fósforo. No momento que eu forneço um alimento que tenha muito fósforo, essa relação cálcio e fósforo acaba ficando igual ou acaba aumentando o fósforo em relação ao cálcio. O que o animal faz, seu organismo, para regular esse cálcio, essa relação cálcio e fósforo? Ele acaba absorvendo cálcio dos seus ossos para aumentar o nível de cálcio circulante. Então,
a gente tem vários problemas ósseos em relação a esse manejo de nutrição dos animais, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar muito, né? Tá? Isso aconteceu em relação a essa forma do ser humano mexer com o manejo dos animais. Alguma colocação, alguma dúvida? Tudo certo? Chocolate também era muito dado, né? Aos cachorros. É muito dado ainda, né? Tem muita gente que É acha verdade. que chocolate faz bem pro cachorro, né? E o cachorro gosta de chocolate como a gente gosta de chocolate também, né? Só que é um alimento extremamente calórico, né? Um alimento que tem muito lipídio, né? Um alimento que vai dar obesidade, é um alimento que vai dar problema de fígado, principalmente. Então, a gente vai ter várias doenças associadas ao chocolate. E se tu der 5 quilos de chocolate pro cachorro, ele vai comer 5 quilos de chocolate, porque chocolate é bom, né? A gente come, né? E o cachorro, ele não sabe parar de comer como a gente faz, né? Alguns fazem parar de comer também, que alguns não param de comer também, né? Professor, a Oi? minha tia tem um cachorro. Quando ele escuta a gente comer ou qualquer barulhinho relacionado à alimentação ou à comida, ele fica louco. Ele fica se cuidando, olhando, chega até a dilatar a pupila dele. É muito estranho. O que acontece, Larissa? Ele foi acostumado assim, né? Ele foi acostumado a ganhar comida quando tinham pessoas comendo. Então, o animal ali observa muito o ser humano, ele não é bobo. E quando ele viu que ele enxerga que tem pessoas comendo, ele não... ele vai acabar sabendo que ele vai ganhar comida, então ele vai acabar mudando seu temperamento, vai ficar mais agitado, né? Richard... E ele quer aquilo que a minha tia tá comendo ou outra pessoa. É aquilo que ele quer, não adianta nem se dar tu botar a ração, não vai ganhar. Por quê? Porque eles acostumaram ele a comer aquilo ali, né? Tá? Eu não sei te responder essa pergunta em relação ao abacate. Eu sei que o abacate, ele também tem alto nível de gordura, né? Então, tudo tem um balanceamento nutricional, né? Então, a gente teria que ver quanto é a relação da dieta desses animais, né? Tá? A laranja em excesso vai fazer mal para nós também, né? O abacate em excesso vai fazer mal, mas utilizando, se utilizar em poucas quantidades não vai fazer mal, não pode utilizar em excesso, né? Tá? Eu não sou nutricionista de cães e gatos, né? Até posso perguntar para as professoras que dão essa parte, né? A gente está falando em bem-estar, mas o que a gente não pode que aconteça, pessoal, é o animal ter a mesma alimentação do ser humano, porque a gente tem necessidades nutricionais diferentes, né? Tá? E preferências alimentares deles também são diferentes das do homem. Mas se a gente começar a dar alimentação do animal, a gente vai interferir, a alimentação do homem para o animal, a gente vai interferir muito na saúde do animal, né? Tá? E só vai acontecer essa percepção depois que esse animal tiver comido bastante, né? Tá? Outras doenças que acontecem por inadequação nutricional são dermatites, né? Doenças de pele, quando esse animal está com alteração na dieta, acontecem muitas dermatites, tá? Aí o pessoal acha que meu cachorro tem sarna, acha que meu cachorro tem dermatite alérgica à pulga, acha que meu cachorro tem micose, fala em um monte de doença e esquece sempre da alimentação. Às vezes melhorar a alimentação vai melhorar a dermatite, né? Tá? Tem cachorros que têm alergia, por exemplo, à proteína X, então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então a comida do ser humano às vezes faz muito mal para o animal. Então, o antropomorfismo que a gente estava falando, que virou mania entre os proprietários, é o antropomorfismo social, né? O pessoal gosta de se aparecer com seus animais, né? E acham que são como seres humanos. Pessoal, o animal tem os hábitos dele, né? Tá? Pessoas que colocam óculos nos seus animais, óculos de grau, a gente vê.
tá? Pessoas que deixam animais com sapatos direto, tá? Eu não sou contra, quer colocar um sapatinho bonitinho no cachorro para dar uma voltinha, tudo bem. Mas a gente sabe que esse animal tem que gastar um pouquinho o coxinho como forma de proteção também, né? Tá? Unha postiça, pessoal. Tem gente que bota unha postiça nos animais, tá? Então isso é totalmente contra a fisiologia. Unha pintada também, né? A unha pintada até não tem tanto problema. O problema da unha postiça é que o animal precisa gastar essa unha, né? Então o animal no caminhar ele acaba lixando essa unha e acaba gastando a unha, né? Tá? Então é a natureza do animal. Agora tu botar um... Oi? Pode Fala. terminar de falar. Não, pode falar. Outra coisa que é bem polêmica também é sobre pintar os animais. Tipo, esses dias eu vi que tem aquele pata vira-lata, que é ali de Passo Fundo, não sei se vocês conhecem. Que, tipo, é uma menina que recolhe vários animais. E daí uma outra menina postou uma foto da cachorra dela toda pintada de rosa. E daí, tipo, ela expôs, ela falou e deu maior polêmica, todo mundo falando, tipo, que é ridículo isso. Daí ela falou, a menina se defendeu e falou que a tinta era própria para isso, mas, tipo, a menina do Pato Vira-Lata falou que mesmo assim é muito tóxico para os animais e tudo mais, tipo... O que acontece, Ana? A gente tem um pH que é fisiológico na pele, né? Qualquer tinta vai dar alguma alteração no animal, né? E eu acho assim, se ela quer pintar alguma coisa, então ela se pinta e saia na rua de rosa, né? Não tem que pintar o animal não, tipo, qual é a vantagem de pintar o animal além de estar fazendo mal para a pele do animal? Eu também acho ridículo. Eu acho que não tem por que fazer isso aí, né? Tá? O animal já é daquela o animal já é daquela cor, é fisiológico aquilo ali, né? Tá? Então a gente tem que cuidar muito nessa parte que a gente está falando, né? De antropomorfismo social, né, pessoal? Tá? A gente tem que ter cuidados sanitários, a gente tem que ter cuidados clínicos com o animal, a gente tem que ter cuidados nutricionais, né? Tá? Alimentares e cirúrgicos, tá? Então tudo isso vai fazer parte do bem-estar animal, tá? E não fazer excessos, né? É muito lindo gostar do cachorro, é muito lindo gostar do gato, eu acho ótimo tratar bem, eu sou totalmente a favor do bem-estar, mas cuidar isso aqui que a gente faz, né? Tá? Esses excessos aqui não são bem-vindos, principalmente para a fisiologia do animal, tá? A roupa não tem problema nenhum, tá? Animais que foram jogados para dentro de casa, às vezes tem animal com pelo curto, que sente frio, botar uma roupa não tem problema nenhum. O que acontece? Tem que trocar essa roupa de vez em quando, né? Como o ser humano troca de roupa, né? Porque a roupa, se ficar muito tempo também, pode acabar do animal acabar não tendo umidade no pelo, pode acabar desequilibrando essa microbiota do pelo, esse animal pode ter micose. Então, a roupa, tudo bem, colocou, tá frio, joga uma roupinha no animal, troca ela geralmente, né, como a gente troca também, né, tá? A roupa pode diminuir, sim, pode aumentar o animal perder pelo. Porque, Larissa, o animal ele tem a fisiologia que quando esfria, ele acaba segurando mais pelo. Quando esquenta, esse animal acaba trocando mais pelo. Então, se tu colocar uma roupa, esse organismo vai entender que está mais quente, ele vai acabar perdendo mais pelo, sim. Tá? Alguma colocação, alguma dúvida? Então, a comunicação dos animais, pessoal, tá? É através de comportamento e vocalização, tá? Então, vocalização, o animal acoa, o animal reclama, vocês sabem disso, ele vocaliza, né? Tá? E nessa maneira ele expressa o comportamento. O animal que não gosta, quando ele não gosta, ele acoa, ele uiva, ele faz vocalizações, né? Tá? Quando o cão é inserido no ambiente familiar, olha só, ele se vê como parte de uma matilha. Matilha seria o hábito do animal, do cão, viver em grupo. Quando ele tem um grupo, a gente chama de matilha, né? Tá? Só que quando a gente tem antropomorfismo, às vezes pessoas fazem o quê? Atitudes dos animais mudando em relação ao comportamento de seres humanos. Eles fazem o animal ficar
como se fosse uma pessoa da família, tá? E assim, às vezes, comportamentos normais do animal, que seriam as próprias vocalizações, esse animal acuou dentro de casa, esse animal tentou expressar seu comportamento, mordeu um sofá, às vezes as pessoas confundem, esse cachorro é muito bravo, esse cachorro, começam a fazer maus tratos, né? Abandonam e fazem formas de bem-estar ruim. Quando adotou, quando comprou, fez esse animal vir para um ambiente achando que esse animal ia se adaptar, né? Esse animal tenta se adaptar, mas ele tem esse hábito de comportamento dele também. E aí a pessoa, às vezes, no tentar fazer esse animal se adaptar nesse ambiente, acaba tendo hábitos de maus tratos. E aí esse animal acaba não entendendo isso, porque ele não está acostumado com isso também, com esse ambiente que é mais doméstico, né? Tá? Mutilações estéticas. Então, aqui a gente tem um tema bem polêmico, né? Tá? Onde a gente tinha algumas raças, né? Tá? Que faziam que o animal tivesse cirurgias para ser registrado. Tá? Então, as cirurgias eram conchectomia, né? Corte de orelhas, né? Tá? Caudectomia, corte de cauda, né? Tá? E algumas amputavam o quinto dedo, aqui, o dedo de ergo, né? Tá? E alguns profissionais também, veterinários, né? Estavam difundindo corte de cauda vocal, né? E retirada de unha de gatos, tá? Graças a Deus, pessoal, isso foi proibido, tá? Essas mutilações estéticas foram proibidas, tá? Então, quando vai registrar um animal lá, a gente não, esses animais não são aceitos quando eles foram feitos essas cirurgias, né? Essas cirurgias não podem ser realizadas por veterinários, então os veterinários estão proibidos de realizar essas cirurgias. Então, alguns proprietários que fazem, provavelmente fazem de forma escondida, e se algum colega faz de forma escondida, também não deve ser feito esses procedimentos, né? Tá? E algumas competições de raça, exposições, quando a gente tem exposições ou julgamentos, né? Não estão aceitando animais que passaram por esses procedimentos cirúrgicos, principalmente porque a gente tem que o quê? Pensar sempre no animal, né? Tá? Para que cortar a orelha? Tem necessidade de cortar a orelha do animal? Não tem necessidade nenhuma. A orelha serve como forma de proteção do conduto auditivo, né? Tá? Para que cortar o rabo? O animal fica mais padrão de raça. Então, padrão de raça, se ele nasceu assim, padrão de raça é padrão de raça, né? Vejo ainda na internet a venda de Doberman com orelhas com fitas para ficar em pé, né? Alguns fazem, né? Ainda não proibiram o uso de fitas, né? Para deixar a orelha em pé, né? Mas é totalmente contra também a bem-estar, né? A gente amarrar e segurar a fita para esse animal ficar com a orelha em pé, né? Tá? Antes eles cortavam porque daí ela ficava mais fácil em pé, né? Tá? Então, a gente não deve fazer essas cirurgias, tá, pessoal? Vocês, como veterinários, devem defender o bem-estar e não fazer cirurgias estéticas sem a necessidade, né? Tá? Então, essa lei aconteceu em 2008, né? Foi uma lei bem recente, né? Pelo Conselho de Veterinário, onde ele falou que as cirurgias não deveriam ser mais realizadas. A gente não deve realizar mais essas cirurgias, porque o animal tem um sofrimento desnecessário. Não tem por que passar. Tá? As cirurgias de orelha ainda geralmente eram feitas em bloco cirúrgico, né? Com anestesia, analgesia. Agora, corte da cauda, a gente via cada barbaridade de próprios proprietários fazendo sem anestesia nenhuma, né? Então, não tem por que submeter esses animais a essa dor, esse medo, a esse estresse, né? Tá? Já gerando um bem-estar
animal ruim, né? Que geralmente o pessoal não cuida muito pós-operatório desses animais, deixa esses animais com uma baixa analgesia, né? Então, não tem por que submeter esses animais a isso. Alguma colocação, pessoal? Estão aí? Sumiram? Tudo certo? Sim, Bruno, tudo certo. Vamos fazer um intervalinho até as 9. Aí depois a gente volta e fala de posse responsável, tá? Ok? Tá bom. Compartilhando nas tábuas. Vamos lá. Aqui a gente vai... Estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim. Sim? Então tá. Aqui a gente vai entrar num assunto importante, que é a posse responsável, né? Tá? Onde a gente tem essa primeira frase aqui, ó, falando um negócio bem importante, que é somente 38% dos proprietários de cachorros mantêm seus animais de estimação a longo prazo. Pessoal, só 38%, sobram 62% que não mantém, que pegam um animalzinho, isso aqui é comprovado, que pegam um animalzinho e acham ele bonitinho quando é filhotinho, que cuidam dele quando ele é filhotinho, no momento que esse animal crescer, abandona, tá? E aí a gente tem milhões de cães, se a gente pensar em 60%, 62% de toda a população de cães, né? Abandonados em abrigos ou até soltos na rua, é muita coisa, né, pessoal? Então, acho que está faltando bastante conscientização, principalmente desse povo que cria um animal, né? Que gosta do animal quando ele é novinho, no momento que o animal fica adulto, abandona, né? É complicado isso. Eu acho que tinha que ter lei para adoção, para compra de animais, com termos de responsabilidade sobre esses animais. Aí eu acho que a gente teria muito menos animais em si, a gente ia ter mais controle sobre a população de animais, se a gente não tem controle sobre a população, né? E também a gente ia ter mais responsabilidade, principalmente dos donos, sobre os animais de estimação, né? Mora o que tem de carros abandonando seus pets, né? Tá? Essa estatística é comprovada, tem muito animal de rua e está cada vez mais complicado esse controle populacional, né, pessoal? E aí começa a multiplicar muito animal na rua e aí, então, as ONGs, as associações tentam ao máximo a adoção, né, de forma responsável, né? E isso é importantíssimo. Não adianta tu doar um animal para uma pessoa que vai abandonar depois. Essa figura que eu gosto muito, ó, e o cachorro tá com um papelzinho na boca escrito que ele não é descartável, né? Então a gente precisa de atitudes para isso aí, né? Onde a gente vai ter toda a cadeia envolvida, né? Desde médicos veterinários, desde proprietários, desde a sociedade sendo conscientizada. Eu acho que a gente precisa de envolvimento do poder público, principalmente ajudando a informar leis, que a gente falou, né? Pensando em bem-estar animal, né? Tá? Pensando em relação entre seres humanos e animais, mas basicamente a gente pensar nesse carinha aqui que veio para dentro de casa, né? Saiu da sua realidade, foi acostumado a ser tratado de forma carinhosa num ambiente quente e dali a pouco foi abandonado na rua, né?
Então a gente tem que tentar que isso não aconteça, né? E eu acho que vocês vão ser parte dessa população que tem que ajudar a conscientizar todo mundo para que os animais sejam cada vez mais bem tratados e menos abandonados, que a gente consiga mudar aquele número ali, né, de 62% de cães de rua ali para inverter ele ou até mais de animais bem cuidados, né, tá? Então, a posse responsável, primeira coisa, a gente tem que se responsabilizar pela limpeza de dejetos do animal, né? Ah, não adianta jogar um animal num canil lá e achar que não precisa limpar, né? Tem que limpar dejeto, ninguém gosta de ficar num ambiente com dejeto, né? Animal tem que ter limpeza, animal tem que ter sanidade, tem que estar num ambiente limpo, né? Tá? Isso aqui é importantíssimo também, ó. Procriação inconsequente, tá? Pegou um animal para ser animal deste... Oi? Pode falar. Ninguém falou? Pegou um animal para ser um animal de estimação, se não vai criar, castra depois das vacinas ali, tem idade para fazer castração, castra. O animal vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida mais saudável. Se for cadelas, diminui muito a chance de tumores de mama, né? Tá? Cães também diminui tumores de próstata, principalmente, né? Tá? Vocês têm que saber que vocês vão ter que levar esse animal regularmente ao médico veterinário, né? O Google não é veterinário, pessoal, então quem entende do animal é o veterinário. Então não adianta estar pesquisando, querendo medicar animal pela internet. O veterinário precisa avaliar, quem avalia sinal vital é veterinário, tá? Vocês vão avaliar, né? Tá? Manter o animal dentro de espaço doméstico, ó. E teria que estar em negrito isso aqui, ó, espaço doméstico, tá? Quer adotar, quer comprar um animal, lembra que precisa responsabilidade em relação ao espaço, né? Tá? Isso já está dizendo aqui também, ó, espaço adequados, né? Condições de ambientes. Lembra das 5 liberdades, né? Tá? Para não ter superpopulação, tá? Carteira de vacinação, pessoal, importantíssimo, né? Não vou gastar com vacina, não tem animal. Livre de doenças. Livre de doenças, prevenção. Prevenção a gente faz na forma de vacinação. Então, o veterinário vai fazer um protocolo de vacinação e vocês vão ter que seguir como é feito de seres humanos. Protocolo de vacina mensal, protocolo de vacina semestral, protocolo de vacina anual. Tem que cuidar muito e cuidar a carteirinha desses animais. Além de que também cuidar das verminações de forma correta, tudo isso vai ser orientado pelo médico veterinário, né, pessoal? Tá? Atividades físicas é muito importante. Lembro que esse animal precisa se movimentar, precisa fazer exercício. O animal que faz exercício é um animal sadio. A mesma coisa a pessoa que vai na academia, a pessoa que caminha, a pessoa que faz exercícios, ela vive mais tempo. O animal é da mesma forma, a fisiologia é praticamente a mesma, né? E interação do animal com pessoas, né? É o que a gente estava falando desde o começo em relação a socializar esses animais. Então, sempre que for pegar um animal para ser dono desse animal, pensa com responsabilidade, tá? E orienta para quem vai pegar esse animal. Se vocês forem falar na forma de veterinários também, não é chato estar falando sobre posse responsável, tá? É chato vocês verem as pessoas abandonar os animais quando eles ficarem adultos. Tá? Os cães se tornam vadios. Quando a gente fala em cães vadios, pessoal, é cães de rua, tá? Esse termo é destinado a cães de rua, cães abandonados, né? Tá? Principalmente por cães por tratamento irresponsável, né, pessoal, tá? Então, o cão vadio é o cão que recebeu liberdade não supervisionada, né? Tá? Para vagar, o dono largou o cão na rua, porque ele é acostumado a ir e voltar, ele vem para frente de casa, né? Tá?
Não, pessoal, esse cão foi abandonado. Esse animal tem que ter ambiente, ele tem que ter casa, né? Tá? Então, evidências indicam que a maioria dos cães que andam por aí tem dono. Só que esses donos não estão dando a mínima para esses animais. E deixam esses animais, os animais vão em ambientes que têm ectoparasitas, né? Tem pulga, podem ser atropelados, eles às vezes não conhecem carro, podem ser atropelados, né? Tá? Então, que se tem um cão, cuide, não deixe esse cachorro ir na rua. Se for na rua, tem que ir na guia, ou tem que ir junto com o dono solto do lado, se ele é acostumado, tudo bem, né? Tá? Olha só, 400 milhões de cães de rua em todo o mundo, né? Tá? Isso a gente tem uma crise de bem-estar animal, né? Porque a gente tem cão passando fome, cão doente, né? Cão com doença de pele, cão com doença infecto-contagiosa. Lembrando que a gente tem aquele saúde única, né? One Health, né? Lembra que a gente falou? Se a gente tem cães doentes, algumas doenças são zoonóticas e tem capacidade de transmitir para o ser humano. Então, se a gente não controlar essa população de cães de rua, de forma de conscientização de proprietários, a gente vai estar aumentando também a transmissão de doenças para seres humanos, né? E com isso a gente também não consegue manter a saúde dos seres humanos. Então, além do bem-estar animal estar comprometido, do animalzinho que está abandonado ali, a gente não tem controle de saúde dos seres humanos. Algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta? Tudo certo? Tem? Vamos para frente, então. Tudo certo. Aqui eu só coloquei um exemplo de um controle populacional que é feito em Belo Horizonte, né? Tá? Que eu acho bem interessante, que eles fizeram. E eles têm 4 programas, tá? Eu só não concordo muito com o programa 4. E eu andei pesquisando, de repente, esse programa, de repente, melhorou ou é capaz de atualizar ainda. As 3 partes primeiras do programa são bem interessantes. O primeiro programa, eles fazem o quê? Conscientização e educação, principalmente sobre a posse responsável. Então, eles começam lá no colégio, pessoal, lá nas crianças, né? E vão nas residências fazendo palestras educativas, né? Sobre o assunto, ensino, como que tem que tratar um animal, falam tudo isso que a gente falou de bem-estar, eles falam, né? Tá? Sobre hábitos da população em relação à prevenção de doenças e enfermidades, né? Sobre saúde e bem-estar dos animais, né? Atividades que tem que fazer. Então, eles fazem toda essa parte de conscientização desde as crianças, né? Eu acho que se a gente começar quando as pessoas forem jovens, eles já começam com uma conscientização melhor até os adultos nas residências, né? Então, esse é o programa 1, eles têm uma equipe especializada nisso aí. Tá? Bem interessante. O segundo programa deles é a esterilização, e aqui é importantíssimo também, né? Onde tem médicos veterinários fazendo castrações em machos, né? Orquiectomia, vasectomia e ovário salpingo esterectomia, né? Retirada de útero e ovário, né? A famosa castração em cadelas também, né? Tá? Então, evita o quê? Crias indesejadas, controle de população sendo feito gratuitamente para os proprietários, né? A gente sabe que o cão ele procria muito rápido, né? A gente tem aí uma gestação de 62 dias, 58, 62 dias, né? E um cio a cada 6 meses, né? Então, se a gente não tiver controle populacional, a gente tem procriação de forma muito rápida e tem mais abandono, né? A gente não quer isso aí. A adoção, então, eles têm programas de adoção, né? Primeira coisa que eles fazem exame para uma doença que chama leishmaniose, né? Que é uma doença transmitida por um protozoário que tem o mosquito palha como vetor, né? E a leishmaniose é uma zoonose, então passa por ser humano e ela não tem uma forma de tratamento muito eficaz no cão, né? Existem vacinas para leishmaniose, né?
tá? Mas o tratamento não é muito eficaz, né? Então eles fazem a adoção, mas a primeira coisa eles fazem o teste para ver se esses animais são negativos para leishmaniose, e aí conseguem fazer a adoção de forma responsável. Então, além disso, eles tentam dar um destino para esses animais que estão abandonados ou que estão em abrigos, né, como forma de adoção. Deveria ser lei toda. Eu acho que sim, Ana. Também concordo, e até por isso que eu coloquei esse controle de zoonoses lá em Belo Horizonte, que eu acho que se todos fizessem a sua parte, a gente ia ter bem menos animais abandonados, né? Mas está caminhando muito para isso, né? A gente tem várias prefeituras já se conscientizando em relação a isso. E o quarto programa deles, eles eutanasiam animais que são positivos para a leishmaniose. Então, esses animais que são positivos, como uma doença de difícil tratamento, eles fazem eutanásia, né, de forma tudo correta, sedam e anestesiam, né, tá? E eliminam esses animais que são positivos, porque o animal acaba sendo um perigo à saúde humana também, né, animais positivos, né, tá? Hoje já se tem formas de tratamento, mas é um tratamento caro e às vezes não consegue combater o protozoário. Então, no momento que o animal é portador, dificilmente ele até pode estar sadio, pode não estar doente, mas ele acaba carregando a doença para o resto da vida, né? Então, tem um vetor que é um mosquito, esse animal vem e pica esse cachorro, se esse animal tem o protozoário, esse mosquito suga o sangue e leva para outro cachorro, né? Então, eles têm no programa deles a eutanásia para cachorros positivos para a leishmaniose, né? Tá? Alguma dúvida? Então, é um programa bem interessante. Pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos gatos, tá? Tem uma pergunta aqui. A injeção anticoncepcional, ela é complicada. A gente tem aumento principalmente de neoplasias e tumores mamários, né, com injeção anticoncepcional. Eu acho que a forma de controle populacional, até além de empregar veterinários, e as prefeituras têm condições de empregar veterinários para fazer isso aí, a castração é a melhor forma, né? Macho é muito fácil castrar, né? A fêmea que já é mais complicada porque tem que fazer uma incisão, né? Tem que fazer uma cirurgia abdominal, né? O macho é bem tranquilo de castrar, né? Então, eu acho que o controle populacional via cirúrgica é muito bom. Vamos lá, vamos falar dos gatinhos, então, agora um pouco, alguns hábitos dos gatos, depois a gente termina. Então, primeira coisa, 5 liberdades, né, pessoal? Quando a gente fala em dieta balanceada para gatos, né, tá? A gente tem fases de vida do gato, tá, pessoal? Gato não pode jamais comer ração de cachorro, tá? E gato tem rações específicas para a sua fase. Determinado gato mais adulto tem um tipo de ração que tem que comer. Tem vários tipos de rações no mercado, rações muito boas e rações ruins. Então, sempre vão pela orientação do veterinário de vocês, né? E gato gosta de água fresca, né? A gente vai falar de água depois, né? O gato tem algumas particularidades em relação à água, tá? Gato gosta de espaço adequado, né? Tá? Não gosta de temperatura muito quente, tá? Gato gosta de luz adequado. Gato ele é extremamente enjoado para um ambiente limpo, né? Tanto que ele fica se fazendo muito sua autolimpeza também, né? Tá? E não gosta de ruído, né? Gato não gosta de barulho, né? E gato geralmente precisa de um ambiente externo. O gato não é, se ele tiver uma janela para pegar um vento, ele gosta muito disso aí. Vacinações, então, entra no livro de doenças, né, pessoal? Vacinações, castrações, vermífugos, né, pessoal, tá? Pronto acesso ao veterinário. Lembrando que quando forem levar gatos para o veterinário, por mais
manso que o gato seja, levar gato dentro da caixinha, não levar gato solto, né, pessoal? Tá? Gato, quando chega num ambiente que não é o normal dele, ele acaba, se for mesmo que for um gato manso, ele pode tentar fugir, porque ele acaba ficando assustado, né? Então, sempre levar gato dentro da caixinha, né? Por que o gato castrado engorda mais que os outros? Principalmente por causa da fisiologia dele, né? Ele diminui principalmente hormônios, né? A testosterona é um, e acaba diminuindo a sua musculatura e acaba depositando gordura em relação a ter músculo, né? Tá? Então, a parte de metabolismo dele muda muito. Oportunidade de expressar comportamentos normais, né? Então, livre para expressar os seus comportamentos, né, pessoal? Para humanos, para animais, né? A gente precisa que o gato expresse seu comportamento. Sim, para melhorar que gato castrado não engorde tanto, tem rações específicas para gato castrado, onde trabalha com menor quantidade de energia na dieta, né? Tá? Então, cuidar principalmente da nutrição. Conversa com o veterinário e pergunta qual a ração ideal para isso aí. E aqui, importante a quinta liberdade, aqui, ó, com proteção contra a condição livre de medo e estresse, né? Tá? E aqui a gente vai falar muito, pessoal, em relação a enriquecimento ambiental, tá? Quanto mais vocês enriquecerem o ambiente do gato de vocês, mais ele vai ter bem-estar animal, tá? Mudança, fazer esse gato... o gato tem hábito de caçar, o gato tem hábito de mudar as coisas de lugar, tá? Então, tudo isso vai melhorar a saúde mental desse gato, ele vai estar numa relação de bem-estar, tá? Então, vocês colocaram o gato para um ambiente que está dentro de casa, que não é o ambiente que ele gosta de ficar. O gato não gosta de ficar dentro de casa, tá? Vocês acostumaram o gato a isso aí, então vamos tentar enriquecer esse ambiente para esse gato restabelecer esse bem-estar animal, né? Tá? Fazendo com que ele tenha melhora de saúde, principalmente física e mental. Vamos lá, então. Primeira coisa, a busca por alimento, pessoal. Tá? Gato não gosta de o coxo de alimento cheio. Tá? Ele não gosta. O gato ele tem hábito de caçar. Hábito genético dele, ele passa muito tempo caçando, passando atrás das suas presas, né? Às vezes não conseguindo caçar as suas presas, né? Então, o que a gente orienta? Fornecer alimento em poucas quantidades, né, pessoal? Tá? Então, mais constantemente, espalhar a ração por vários locais onde ele acostuma a passar, né? Bota a ração um pouquinho em local alto, local baixo. Isso vai estimular esse gato a procurar esse alimento. O gato gosta muito disso, de procurar esse alimento. Se todo dia tá o coxo de comida no mesmo lugar lá, cheio, não vai ter graça para esse gato, esse ambiente. Então, o gato gosta muito de mudar esse ambiente em relação a, principalmente, a alimentação. Talvez seja necessário prender o gato em algum cômodo enquanto se executa a tarefa de espalhar o alimento para o ambiente, né? Tá? O gato gosta muito de surpresa, tá? Então, façam surpresa para os seus gatos. Vocês vão ver que o animal gosta de... ele viu um pouquinho de ração num canto que não existia. Ele vai se sentir como se ele estivesse caçando esse alimento, né? Na ideia dele, ele está caçando esse alimento, né? Tá? Com o passar do tempo, desde que o dono constantemente varia alguns locais onde coloca o alimento, a atitude do confinamento temporário vai fazer o quê? Estimular esse gato a caçar a comida. Isso que o gato gosta de fazer. O gato é um caçador, pessoal. Tá? Então, o que a gente viu no começo, quando a gente falou do alimento ali? O gato, às vezes, passa 6, 8 horas por dia na natureza caçando. Então, e nem sempre consegue. Então, ele não gosta de chegar ali e ter um coxo cheio, né? Tá? Então, tentar fazer esse ambiente que ele está, mesmo que ganhe a ração, como forma se ele estivesse caçando essa ração, tá? Água, pessoal, tá? Gato não gosta
de água, geralmente no mesmo cômodo que a comida, tá? Então, um gato, quando ele vai caçar, ele caça a comida dele e depois ele vai tomar água lá em outro local, tá? Então, se tem a água e a comida do gato um do lado do outro, vai estimular esse gato a esse ambiente natural dele que é tá caçando, né? Tá? Então, o gato gosta da mesma coisa que a comida, que a água esteja em vários locais, né? Não tão próximos à comida, né? Tá? E a água, o gato geralmente gosta de uma comida mais úmida. Tem vários profissionais que estão recomendando que a ração geralmente seja mais úmida, um pouco molhada, ou colocar sachê, que o gato gosta de alimento com água, né? Tá? Então, tentar fazer isso aí, né? Tá? Alternar posicionamento do bebedouro. Hoje bota o bebedouro, né, num ambiente, amanhã coloca o bebedouro no outro ambiente, tá? Para fazer esse enriquecimento ambiental. Outra coisa importantíssima que gato não gosta, pessoal, é de água parada, tá? Gato gosta de água em movimento, tá? Então, se vocês puderem, essas fontezinhas que tem para vender, que geralmente fica pingando a água, o gato gosta muito disso aí, tá? Ou uma torneirinha gotejando ali, o gato gosta de água corrente, ele não gosta de água, a natureza dele não é de água parada, né? Tá? Então, trocar esse bebedouro muito de ambiente e tentar que tenha uma fonte de água corrente, tá? O gato gosta de água corrente para tomar. Se tiver só água parada, ele vai tomar, ele vai se obrigar a tomar água, né? Mas se tiver água corrente, ele vai tomar mais água. E é importante que o gato tome mais água para não ter tanto risco de cálculo, né? Urinário. Meu gato toma água na pia do banheiro. Sim, ele gosta de água corrente, né, Gabriel? Então é importante isso. Se tiver água corrente, eles vão gostar mais de tomar. Que nem a gente falou, deixa uma pia pingando água, ele vai ter mais hábito de tomar água. Vegetação, tá? Gato gosta de vegetação, tá, pessoal? Então, gato, se possível, tem que ter um pouco de grama, tá? O gato tem hábito de vomitar, tá? Principalmente ele se lambe, come muito pelo e ele tem esse hábito de vomitar. Tem gato que vomita 1, 2, tem gato que vomita 10 vezes por dia. Isso é fisiológico do gato, expulsar essas bolas de pelo que ele come, tá? E ele vai fazer isso aí em gramados, tá, pessoal? Tá? Então, ele gosta de fazer isso aí em gramados naturais, né? Então, tu pode ter gramados artificiais, né? Tá? Plantar um pouco de grama em um pequeno vaso, né? Deixar. Ou se tiver um jardim que esse gato tem acesso a uma grama, ótimo. Esse animal gosta muito disso aí. Importantíssimo também para enriquecer o ambiente. Gato não gosta de ficar no chão. Gato não é que nem cachorro que tem a caminha ali que gosta de ficar. Se vocês comprarem uma caminha no chão, dificilmente esse gato vai deitar ali. Gato é escalador. Gato gosta de subir em locais, né? Tá? Então ele vai geralmente dormir e ficar em locais elevados, né, pessoal? Tá? Ele gosta de fazer exercício, ele gosta de pular, ele gosta de subir em locais. Se tu tem um gato só dentro de casa, tu precisa ter um local também que esse gato consiga escalar, que ele consiga subir, né? Tá? Então, lógico, tem que ter cuidado no escolher esse local, né? Tá? Porque o gato precisa subir e descer. Não vamos botar um local muito alto que o gato consegue subir, mas não consegue descer. Vocês vão acabar machucando o animal. Tá? Então, locais elevados onde o gato consiga subir e descer para enriquecer esse ambiente, principalmente que o gato vai deitar. O gato gosta de local privativo, o gato gosta de ficar sozinho, tá? Tem momentos que o gato gosta de ficar sozinho, né? Tá? Então, ele gosta de momentos a sós, tá? E eles gostam muito de armário, eles gostam muito de cama, locais
sobre a cama, tem gato que entra dentro das camas, essas camas dentro do sofá, tem gato que gosta de se esconder para descansar, né? O importante é vocês respeitar isso aí, tá, pessoal? O gato tá descansando, não vão lá importunar ele. Deixem esse gato descansando, né? Tá? Mesmo que vocês queiram mostrar um brinquedo novo, a hora que ele acordar, vocês mostram o brinquedo novo para ele, tá? Tá descansando é a mesma coisa que a gente, não gostamos de ser importunados. Camas, pessoal. Gato gosta muito de lã, tá? Então, lã principalmente de poliéster quando a gente compara com alguns tecidos de algodão. Tem muita gente que utiliza papelão e coisa. Não, o gato gosta de lã, tá? Então, eles preferem, por isso que eles gostam de sofá, cama, tapete, né? Tá? E não gostam das caminhas que vocês botam para eles lá. Geralmente, quem bota a caminha nova no chão ele até vai ali, mas eles gostam de deitar em locais que sejam diferentes, né? Tá? Então, a gente tem que ter... se a gente tem 2 gatos, a gente tem que ter 2 camas para esses animais, né? Se a gente tem 2 gatos, a gente tem que ter 2 caixas de areia para esses animais, né? Se eu não tiver cama, alguns gatos vão descansar nas caixas de areia, vão ir deitar nas caixas de areia. E não é bom que os gatos deitem na caixa de areia, porque ali está suscetível a contrair alguma doença também, né? É um ambiente que não é tão limpo assim, né? Tá? Caixas de areia, então a gente tem número variável, né? Mas a gente precisa de uma por animal, tá? Então tem 2 gatos, tem que ter 2 caixas de areia, porque senão eles vão ter disputa por território. Algum gato que é maior, que manda no território, vai acabar ficando na caixa de areia e não vai deixar o outro gato ir, tá? Importantíssimo, o gato gosta de ser discreto na hora que ele for fazer as necessidades na caixa de areia, né? Então, geralmente botar em local discreto, longe do alimento também, né? Tá? Em local seguro. O gato, para fazer as necessidades dele, tem que estar de forma segura, não pode se sentir ameaçado, senão ele vai acabar não fazendo as necessidades. Geralmente a gente tem uma areia mais fina, ou tem também essa serragenzinha que utiliza, tem uns que são tipo umas pedrinhas, né, os substratos de granulação, né, tá? Esses é o que os gatos mais gostam, tá, pessoal? Tá? Importantíssimo remover fezes diariamente, tá? Tem gato que é sistemático, gato não faz em caixa sujo, né, tá? Então, troca de granulado, higienização, vai depender do número de animais que tem, né? Tá? O importante é retirar as fezes diariamente, né? Tá? E trocar esse granulado pelo menos uma vez por semana, né? Tá? Isso é importantíssimo também. Falem um pouco, galera. Estão quietos que tá louco? Me ajudem aí. Quem é dona de gato, hein? O dono? Não estão aí? Eu só. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. Eu ouvi um boato que a areia sílica, ela faz mal para os gatos. Na verdade, eu li algo sobre isso. Isso é verdade? Ela pode gerar um pouco de alergia, sim, dependendo do organismo, sim. É o que eles mais preferem, né? Eles preferem a sílica, mas tem algum animal que tem alergia, então tem que cuidar em relação à natureza do animal, né? Tá? Tem o próprio do organismo da gente. A gente às vezes não tolera algum tipo de substância. Tem pessoas que têm alergia à roupa, à lã, por exemplo. Então depende muito do animal, né? Tá? Se tolerou bem, mal não vai fazer, só se ele for alérgico, né? Tá, Tá bom, obrigada. Ó, minha filha. Não tô enxergando, deixa eu abrir aqui. Mordendo? Quem tá falando? A Ana. Onde tá? Que foi? Aqui. Mostra aí, Ana. Ah, agora não.
Estava na apresentação. Tentei, mas não consegui segurar por muito tempo. Não deu certo. Não. Por que o gato com arranhador continua arranhando os móveis? Porque geralmente ele não está gostando de arranhar o arranhador dele. Então tem que tentar alguma forma de jogar esse arranhador em algum local ou outro arranhador que desafie ele a causar ele arranhar, tá? Então eles gostam de arranhar para marcar o território, né? Tá? Então se atitudes, para preencher esses instintos não forem tomadas, eles vão começar a arranhar móveis, porta, paredes, isso é normal. Então a gente precisa ter arranhadores, né, para esses gatos irem lá e demarcar esses territórios. De repente, colocar um arranhador perto do sofá ali, colocar um arranhador no local que o gato gosta de se esticar, né, que ele fique praticamente na vertical. Isso serve como forma de exercício para ele, né, tá? Alguns gatos não gostam de gostam de arranhadores na vertical, tá? Então tem tapetes para esse gato arranhar também. Então tudo isso vocês vão ter que observar no seu animal, vocês vão ter que observar, né? Algumas árvores o gato gosta de arranhar também, Helena, normal. É como forma de demarcar território, né? Tá? E também de manter as unhas aparadas, né? Tá? Então é comportamento normal do gato fazer isso aí, sim. E vocês têm que enriquecer o ambiente caseiro com arranhadores. Quem quer ter gato dentro de casa tem que ter arranhador, tá? Outra coisa, gato precisa de contato social, tá? Então não adianta ter um gato e deixar o gato lá sozinho. Ele gosta de estar sozinho, gosta, mas ele precisa também de ter contato social ou entre animais da mesma espécie, ou com o ser humano, com espécie distinta, ou com o cachorro. O gato gosta de cachorro. O gato gosta de ter contato social, né? Tá? Mas tem que cuidar, às vezes tem personalidades. Tem gatos que são de personalidade mais arredio, tem gatos que são de personalidade mais calma, que gostam do ser humano, como a gente falou no começo da aula ali, né? Que tem gato que corre atrás do ser humano, né? Como se fosse um cachorro. Então, tudo é muito de personalidade, né? Tá? Passear com um gato na rua com a coleira é saudável? Se o gato gostar, sim. Tem gato que não aceita a guia, tem gato que não gosta. Se o gato tiver esse costume desde novinho e sair com o gato para passear, sim, mas geralmente eles não se adaptam muito. Então, tudo depende do animal em questão, né? Um organismo, mesmo sendo da mesma espécie, é diferente do outro, tá? Então, eles reagem, cada um reage de uma maneira. Contato social, então, tá? Mesmo que tenha outros gatos ou cachorro, pessoal, nunca esqueçam de dar atenção para seus animaizinhos de estimação, tá? Então, o gato gosta de brincadeira, como brincadeira predatória, né? Que tem um exemplo, né? Brincando, o gato tem hábito de caçar, então, gato gosta. Tem gato que, a maioria dos gatos, gostam de ser escovado e acariciado, né? Tá? Tem gato que gosta, que vem, deita do teu lado e gola para ganhar carinho, né, pessoal, tá? Então, o gato recebe muito bem isso aí, essas brincadeiras. Então, a gente precisa fazer contato social com os animais. Não adianta ter o animal por ter. Tem o animal, tem que destinar um tempo do dia a ter contato social com esse animal. Senão, é melhor não ter o animal. Ar fresco é importantíssimo também. Quem tem gato sabe que o gato às vezes fica na janela ali porque o gato precisa, ele gosta de vento corrente, né? Então, o gato gosta de tufada de vento, né? De luvada de vento. Então, ele gosta, então geralmente ele fica na janela ali pensando no ar livre. Então, deixa essas janelas abertas. Lógico que se o gato não é acostumado a fugir, tem que botar uma telinha, né? Quem tem gato em apartamento também, para cuidar que esse gato não caia, não pule a janela, né? Tá? Mas o gato gosta muito de ambiente que tem um pouco de vento, né, pessoal? Tá? Para não deixar esse gato
de maneira nenhuma estressado. E aqui a gente tem um estimulante também, né? Que é conhecida como catnip, né, pessoal? É uma planta que chama nepeta, tá? Ela existe de forma de plantar, como se fosse plantar, ela é tipo uma hortelã, é uma planta da família de hortelã, que ela faz um estado eufórico na maioria dos gatos, né? Então o gato gosta e fica meio eufórico quando come, né? Tá? Então isso pode ser como forma de distração, tá? O catnip tem para vender como forma desidratada também, né? Então tu pode comprar o catnip, ele é uma folhinha seca, e espalhar geralmente nos brinquedos um pouquinho do catnip, né? No arranhador, esse animal vai comer e vai ter essa euforia temporária no momento de brincar. O gato gosta muito disso aí, tá? Quem tem gato que nunca experimentou, experimenta o catnip, que é bem legal. É a famosa erva de gato. Isso aí, William. Uhum. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu fechar aqui. Estão aí? Ó, o Gabriel tá com o gato ali, ó. Alguma dúvida? Alguma colocação? Vamos falar um pouquinho. Essa erva, professor, pode ser dada assim uma vez por dia, uma vez por semana? Como é que Ela é bom administra? utilizar em dias alternados, não é bom dar todo dia. Dá aí dia sim, dia não, um pouquinho, sabe? Quando for brincar com eles, pare um pouquinho ali, não tem problema nenhum, tá? A cada 3 dias, não, todo dia não é legal de dar. Tá? Tem gato que não gosta, tem gato que não come, tem gato que gosta bastante, né? Tá? Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Não? Acho que não. Então, por hoje era isso, pessoal. A aula que a gente tinha em relação a pequenos, né? Tem a Tainá falou aqui, a cachorra da minha cunhada, ela não come quando está em outro lugar, não ser na casa dela. Porque ela tá num ambiente que não é o normal. Ela tem um estresse em relação a tá num ambiente diferente e acaba não se alimentando, né? Então, o animal tem o hábito de estar no território dele. No momento que ele sair desse território, ele vai acabar não se alimentando. Sobre a prova, irá cair algo relacionado às palestras? Alguma coisa que a gente falou das palestras que foram em aula, sim. Vai cair sim, tá? A aula que vem a gente vai ter uma aula sobre bem-estar na avicultura, tá? Então vai ter um colega que trabalha com aves, um veterinário, ele é extensionista de frango de corte, ele vai trazer a parte prática de bem-estar animal, eu vou estar junto acompanhando, tá? E eu quero que vocês perguntem bastante também, tá? Não fiquem quietos, né? Perguntem como vocês fazem na aula, quando dão uma xingada, vocês começam a perguntar. No começo do semestre vocês perguntavam mais, agora vocês já estão se acalmando um pouquinho nas perguntas, né? Mas a ideia é discutir e perguntar, tá? Quem vai dar aula é o Yuri Schneider, tá? Ele trabalha na JBL, na região de Paraí, ali, tá? Joia, galera? Professor, Oi? sobre aquela palestra realizada do Trade Ouro, aquela palestra eu não entendi muito bem. Aquele tipo de pergunta não vai cair em prova. Não se assuste, Tassi, que tudo que eu perguntar vai ser perguntas práticas em relação ao manejo, tá? Ah, tá. Ok, então. Tá? Joia, pessoal? Qualquer coisa eu estou à disposição, chame no grupo, mandem e-mail, tá? Precisando só chamar. Boa noite a todos, boa semana, se cuidem, tá? E até semana que vem.